Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão, cumprimentando aos nossos pares, cumprimentando o senhor procurador, senhores advogados e servidores. Fica aprovada a ata da sessão anterior e ficam adiados em razão de pedidos de vistas o processo 601.175.38 e o 600.388.09, que são os itens 1.1 e 1.2 da pauta eletrônica. Antes de iniciarmos propriamente os trabalhos jurisdicionais, eu queria passar aqui a palavra ao doutor Bruno, que é o nosso gestor de metas, né, do nosso tribunal, para fazer uma explanação breve aí sobre a situação como é que nós estamos aí diante das metas que estão estabelecidas pelo CNJ, porque é uma das vertentes da administrativa que nós temos cuidado com bastante carinho para poder dar as respostas, né, que se espera do nosso tribunal em termos de produtividade e outras metas que são estabelecidas. Então, doutor Bruno, Vossa Excelência com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, Vossa Excelência, doutor Pedro, aos eminentes pares, senhores servidores. Nós temos no nosso tribunal, senhor presidente, uma rede de governança, e nessa rede de governança, e faz parte desta rede de governança, o Comitê Estratégico de Gestão Judiciária. Este comitê, em substância, ele tem por missão acompanhar acompanhar as metas, o cumprimento das metas estabelecidas pelo CNJ para a Justiça Eleitoral em primeiro e em segundo grau. Eu tive a honra de ter sido indicado por este pleno para presidir esse comitê, e eu gostaria de passar aos eminentes pares o resultado das metas do nosso tribunal do ano passado. Eu cheguei em outubro, mas Vossa Excelência estão aí já desde o início do ano trabalhando nesse sentido. De antemão, eu gostaria de parabenizar o doutor Bortolucci, que presidiu esse comitê até a minha chegada. Eu, de fato, participei só de uma reunião de apresentação. Hoje que eu terei o primeiro encontro em que eu irei suceder Vossa Excelência. Mas, de qualquer forma, gostaria de parabenizar de antemão Vossa Excelência, ao Breno, que é o secretário do nosso comitê, também ao Mauro, que tem assento no comitê, a Neuci Camila Evangelista Lima, ao André Luiz Regis Emídio, ao Carlos Luanga Ribeiro Lima, ao Nilson Fernando Gomes Bezerra, Gustavo Silveira Castor, Isaqueu Maia do Nascimento, Márcio Conceição de Lara Cunha, Lânio Soares Maciel e Daniel Ribeiro Taurinos, que são os representantes de todas as áreas desta corte, que têm assento neste comitê e que demonstraram pelo trabalho, pelo empenho e dedicação que tiveram no ano passado. Foram inúmeras reuniões, eu tenho a ata 30 aqui, senhor presidente, das reuniões deste comitê. Então é um comitê que realmente funciona. Então, em nome destes servidores e do doutor Bortolucci, eu gostaria de parabenizar todos os servidores do Tribunal de Justiça, todos os membros desse pleno e a todos os colegas que jurisdicionam em primeiro grau de jurisdição. Muito bem, senhor presidente. Então, nós temos aqui o resultado da meta 1, 2 e 4, que a data de corte é dezembro de 2019. Então, nós seremos avaliados em 2020 por esse eixo, que é eixo da produtividade, lembrando aos eminentes pares que o Prêmio CNJ de Qualidade tem o eixo governança, produtividade e também transparência. Sabemos que nós estamos muito bem no eixo governança e também no eixo transparência, e na produtividade nos chegam agora os dados consolidados em relação a 2019. Os dados são consolidados porque eles englobam primeiro e segundo grau de jurisdição. A meta 1, que é julgar mais processos do que são distribuídos. Nós cumprimos um percentual de 100%, nós cumprimos da meta, nós cumprimos 130,54. Então, nós estamos além do percentual estabelecido. Em relação à meta 2, que é julgar os processos mais antigos, nós chegamos, dados consolidados de primeiro e segundo grau, a 105,82%. Em relação à meta 4, nós temos aqui os dados consolidados
de 100%. 100%. E isso, 100% em segundo e 108% em primeiro grau. Essa meta 4 são especificamente os processos relacionados às eleições. Então, é uma meta específica para o tribunal. Nós assentamos aqui que muitas vezes, logo que eu tomei assento nesse pleno, o doutor Bortolucci me encaminhou um ofício informando os processos de meta que estavam no meu gabinete. Eu acho que tinham 2. Eu achei muito interessante esse trabalho do comitê, porque eu mesmo não tinha noção disso. Então, eu priorizei esses processos, né, esse processo de meta, que era de cassação, etc., que nós temos esse prazo. E um dado interessante é que em dezembro nós conseguimos alcançar essa meta, em dezembro agora já no apagar das luzes, porque o comitê ele foi atrás, ele identificou, ele pediu, inclusive em relação aos membros do pleno, foi feito esse trabalho pelo doutor Bortolucci, e enfim nós conseguimos alcançar essa meta. Nós temos, finalizando, senhor presidente, 2 metas específicas também para a Justiça Eleitoral, que é a meta específica número 1, implantar o processo judicial eletrônico em unidades do primeiro grau de jurisdição da Justiça Eleitoral. Resultado, 100%. Meta específica número 2, promover campanhas voltadas ao eleitor para ampliar os conhecimentos sobre o funcionamento do processo eleitoral. 100% da meta cumprida. Então, quanto a esse aspecto, senhor presidente, parabenizar a Vossa Excelência, né, pela forma como tem conduzido aí a nossa corte, com essa forma harmônica com que Vossa Excelência tem conduzido essa corte, inspirando a todos para que desempenhem um trabalho a contento em prol da sociedade. Gostaria também de parabenizar a douta Corregedoria Geral de Justiça em relação ao primeiro grau de jurisdição, tendo em vista que, no que toca ao acompanhamento das metas de produtividade do primeiro grau de jurisdição, isso incumbe à Corregedoria, que tem feito as correições, acompanhado, de modo que nós conseguimos alcançar esse resultado tão satisfatório. Muito obrigado, parabéns a todos. Senhor presidente, o senhor me permite, rapidamente, primeiro agradecer ao doutor Bruno pelas amáveis palavras, dizer que o mérito de toda a equipe e principalmente de todos os membros e juízes eleitorais, porque, e aí vem desde o Desmador Vidal e agora com Vossa Excelência na presidência, permite um ambiente que nós temos a total liberdade de fazermos o expediente, entregarmos a cada colega com as pendências, sem nenhum princípio de rusga, mas sim com o companheirismo de que as metas são compromissos nossos e em prol da coletividade. E temos, então, a tranquilidade de passar aos colegas as pendências e os colegas receberem mais como um incentivo e um alerta do que uma eventual crítica. Muito obrigado e externo os meus agradecimentos a todos que acompanham, em especial ao Bruno. Não posso deixar de agradecer, evidentemente, a todos, né? Porque isso aqui é um trabalho de união, né? Não há resultado se nós trabalharmos isoladamente, um cumpre a meta, o outro deixa de cumprir, que aí vai respingar em todos. Então, essa necessidade de que todos trabalhem em harmonia e que todos tenham essa conscientização de que nós temos que ter essa responsabilização e darmos conta do nosso recado, das nossas responsabilidades, isso é fundamental para que alcancemos esses números que são tão expressivos. Então, não pode deixar de agradecer, evidentemente, aos membros, aos juízes eleitorais, a todos os servidores da Justiça Eleitoral, o senhor corregedor, sua equipe, sempre muito brilhante, sempre muito atenciosa, que tem despendido todos os esforços para que consigamos esse resultado que é tão auspicioso. E a luta continua, né? São os resultados do ano passado e esse ano nós vamos em busca de novos números que certamente devem ser melhores ainda. Então, essa é uma constante que nós temos que ter aí na nossa atuação, e de forma que eu ressalto aqui esse empenho de todos e agradeço esse ponto que foi colocado pelo Dr. Bortolucci, de ter essa facilidade de contato com os senhores e muitas vezes de levar, né, não seria uma cobrança, mas um alerta em situações que nós precisamos ter, até porque a própria lei nos determina, né? Ninguém está aqui fazendo nenhum tipo de cobrança, assim, fora, sem qualquer parâmetro. A própria lei nos estabelece e nós, como juízes que somos, temos que somos os primeiros a
cumprir a lei. Então, por isso, fica aqui o registro, né, dos parabéns a todos os envolvidos nessas ações e o agradecimento sincero pela dedicação que resultaram em tão expressivos números que certamente serão alcançados também esse ano de 2020. Ok? Muito obrigado a todos. Uma curiosidade, Amador. A primeira oportunidade em que o Breno, em nossa reunião, sugeriu que eu levasse em mãos a relação, havia dos servidores uma notória preocupação. E eu até brinquei falando o seguinte, antes uma triste verdade que uma alegre mentira. Então é melhor chegar, olha, tem essas pendências do que sorrirmos e no final temos essa situação. Ou um ditadinho que tem, a mentira tem perna curta, né? Lá na frente ela vai aparecer, não adianta, não adianta postergar. Vamos ter que enfrentar, vamos então enfrentar com tempo, em condições de reverter. Né? Lá na frente, mas deveria ter feito, mas aí é tarde. Né? Bom, temos aqui um pedido de preferência da relatoria do Dr. Jackson Coutinho, que é um embargo de declaração, no recurso eleitoral, representação, ação de investigação judicial eleitoral, captação e lista de sufrágio referente ao inquérito 810-2017, relativo à distribuição de vários combustíveis Lambari do Oeste, 52ª Zona Eleitoral, eleições de 2016. É embargante Edivaldo Alves dos Santos, também embargante Zaqueu Batista de Oliveira. Embargado o Ministério Público Eleitoral, o Dr. Jackson, como dito, é o relator e tem a palavra. Bom dia a todos. Cuida-se desse segundo... Dr. Jackson, você não está liberado? Peraí. Está tudo liberado agora. Cuida-se de segundo embargo de declaração opostos por Edivaldo Alves dos Santos e Zaqueu Batista de Oliveira, contra o acordo 27704 de folhas 463 e 488, que na sessão plenária, realizada em 13/12/2019, por unanimidade acolheu parcialmente os embargos declaratórios para correção de erro material, sem atribuir-lhe efeitos modificativos interpostos em face do acórdão proferido nesses autos da ação de investigação judicial eleitoral promovida pelo Ministério Público, que proveu o recurso ministerial para reconhecer a incursão na prática de captação ilícita de sufrágio, determinando a cassação dos respectivos diplomas de prefeito e vice-prefeito Lambari do Oeste, condenando ao pagamento de multa, bem como cominando a inelegibilidade por 8 anos. O referido acordo restou assim emendado: recurso, embargo de declaração, contradição, omissão, obscuridade, vícios inexistentes, tentativa de rediscussão de tema já decidido no acordo, mero erro material na proclamação do resultado, acolhimento somente em relação ao erro material, correção sem modificação do presente julgado. As razões recursais, acostadas às folhas 500/515 e documentos colacionados a 516/539, suscitam, abre aspas, evidente parcialidade do excelentíssimo relator originário do apelo eleitoral, o qual conduzir o primeiro julgamento colegiado nesses autos, fecha as aspas, acrescentando que, abre aspas, por estarmos a tratar nessa oportunidade a toda evidência de matéria de ordem pública, não há que se falar de preclusão. O cerne da peroração esposada reside na alegação de que, abre aspas, a senhora Maria Manéia da Cruz, ex-prefeita por 2 mandatos consecutivos do município de Lambari do Oeste, fora a maior apoiadora e, portanto, a doadora primordial da campanha do então autor para representante desses autos, o senhor Amós Medeiros dos Santos, havendo sofrido representação eleitoral por doação acima do limite legal por pessoa física, processo 8-73/2018, e sido defendida pela causídica Fernanda Carvalho Baumgart, que integra o escritório de advocacia do juiz membro titular a que se imputa a parcialidade. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos, seguido da necessária e urgente atribuição dos efeitos suspensivos aos acordos embargados, com o fim de se aplicar efeitos infringentes ao presente recurso, para que, ao fim, sejam nulificadas todas as decisões conduzidas pelo relator originário do feito, o excelentíssimo senhor Ricardo Gomes de Almeida, autor do voto condutor do julgado que resultou na lavratura do acórdão, bem como as demais decisões que sucederam.
Concluídos os autos, determinei o envio imediato à douta Procuradoria para a manifestação 18/12/2019. Durante o plantão judiciário, os embargantes novamente peticionaram visando a concessão do efeito suspensivo aos segundos embargos de declaração, justificando a nova petição no fato deste relator não ter se manifestado até aquela data sobre a liminar pleiteada. Com vista dos autos, o juiz plantonista, o excelentíssimo senhor Dr. Sebastião Monteiro da Costa, assim decidiu. Eu vou poupá-los da leitura, mas ele não analisou o efeito suspensivo. Intimado o Ministério Público Eleitoral, apresentou contra as ações, arguindo inadequação da via eleita, intempestividade, preclusão temporal e consumativa, bem como não enquadramento às hipóteses legais da parcialidade. É o relatório. O procurador, Presidente, ratificado o parecer. retoma a palavra. Conheço dos embargos porque interposto dentro do tríodo legal. Deixo de apreciar a questão preliminar trazida pela Procuradoria, uma vez que ela se confunde com o próprio mérito. À guisa de preâmbulo, insta salientar que os embargos declaratórios não se constituem no instrumento processual adequado à arguição de parcialidade de órgão jurisdicional. A rigor, o Tribunal Superior Eleitoral apregou que a questão associada a eventual impedimento e suspeição de membros do Tribunal Regional Eleitoral para novo julgamento de declaratórios opostos naquela instância não pode ser examinada por meio de embargos dirigidos a esta Corte, cabendo aos embargantes buscarem as vias judiciais cabíveis. TSE 1358. Ainda que assim não fosse, verifica-se a preclusão temporal e consumativa para a arguição de parcialidade do relator originário que, diversamente do que apregou os embargantes, não se trata de matéria de ordem pública. Ao compulsar os autos, verifico que a distribuição do presente recurso eleitoral ao eminente relator originário, Dr. Ricardo Gomes de Almeida, ocorreu em 26 de abril de 2018, conforme se verifica na folha 296. De seu turno, a sessão de julgamento da representação eleitoral por doação acima do limite legal por pessoa física, instaurada em desfavor da senhora Maria Manéia da Cruz, em que o relator originário desse recurso eleitoral, Dr. Ricardo Gomes de Almeida, teria se dado por suspeito, ocorreu em 29 de novembro de 2018. Em meu humilde entender, a partir do reconhecimento de suspeição do relator originário nos autos daquele processo de representação eleitoral por doação, ocorrido em 29 de novembro de 2018, iniciou-se o prazo para a arguição da parcialidade nesses autos, à luz do que preceitua o artigo 146 do Código de Processo Civil, que eu vou poupá-los à leitura. O termo inicial, dias a quo, de fluência do prazo para a arguição de impedimento ou suspeição, dessa forma, corresponde à sessão de julgamento da representação eleitoral por doação acima do limite legal por pessoa física instaurada em desfavor da senhora Maria Manéia da Cruz. Ocorre que, deixando transcorrer em habeas o prazo legal, opera-se a preclusão temporal. Os recorridos, ora embargantes, quedaram silentes, prosseguindo o feito até o julgamento colegiado do recurso eleitoral em sessão realizada em 2 de julho de 2019, folhas 330/358. Após a publicação do acordo, os recorridos interpuseram primeiros embargos declaratórios, em data de 15 de julho de 2019. As razões recursais declinadas nos primeiros embargos declaratórios, devidamente acostadas às folhas 369/405, não arguíram a parcialidade do relator originário. A dota Corte Eleitoral acolheu os embargos declaratórios apenas para retificar os materiais, sem, contudo, conferir efeitos infringentes, conforme se depreende do acordo de folhas 463/488. Apenas por ocasião dos segundos embargos declaratórios, cujas razões se encontram acostadas às folhas 500/1515, os recorridos embargantes suscitam a parcialidade do relator originário. Ocorre que os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão preferido nos primeiros declaratórios. STJ, Corte Especial, embargos de declaração, desembargos de declaração, número 884/487. Ou seja, os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios, porventura, constatados no acórdão que julgou o primeiro. Mais um precedente do STJ, do ministro Deuri Albino Zavascki. Inexistindo
arguição de parcialidade do relator originário por ocasião da interposição dos primeiros embargos declaratórios, opera-se a preclusão consumativa, restando vedada a inovação em sede de segundos embargos declaratórios. Com efeito, a jurisprudência do egrégio sodalício estadual pontifica embargos de declaração e embargos de declaração, opostos nos autos do recurso de apelação, alegação de nulidade absoluta e impedimento do desembargador vogal, artigo 144, inciso 2º do CPC, não configurado, distinção entre a decisão e despacho de mero expediente, ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impedimento não arguido a tempo e modo, preclusão, precedente do STJ. Vou poupá-los da leitura integral do acórdão, mas é um da DJMT, embargos de declaração da relatoria da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Tá? Ainda que, em última análise, não se entendesse preclusa a arguição de parcialidade do relator originário do recurso, a hipótese em julgamento não se amoldaria aos dispositivos legais invocados pelo embargante, a saber, o artigo 144 e o artigo 145. Ao deslinde da questão, basta salientar que o recurso eleitoral não foi interposto pela doadora Maria Manéia da Cruz, ex-prefeita, e nem tampouco pelo candidato derrotado, Amós Medeiros dos Santos, mas sim pelo Ministério Público Eleitoral, conforme se verifica as folhas 241/260. Ora, não há que se falar em qualquer vínculo de amizade, interesse ou relação comercial entre o relator originário, Dr. Ricardo Gomes de Almeida, e o recorrente Ministério Público Eleitoral. Com essas considerações, rejeito os embargos declaratórios e, via de consequência, declaro prejudicado o respectivo pedido de atribuição de efeito suspensivo. É como voto. Como vota, desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Dr. Luiz Bortolucci. Com o relator. Dr. Sebastião Monteiro. Acompanho. Dr. Fábio Henrique. Com o relator. Dr. Bruno de Oliveira. Senhor presidente, se me permite, primeiramente, como dizia o desembargador Sebastião, o maior pecador é aquele que não reconhece. O maior pecado é não se reconhecer pecador. Eu digo por ele, né? Certo. E eu esqueci de assentar que a Procuradoria Regional Eleitoral teve um grande papel nesse cumprimento das metas. Não é um pecado coletivo, porque eu também incluo. Então, fica aqui o meu reconhecimento, doutor Pedro, a doutora Procuradoria, porque nós sabemos do trabalho que é feito com afinco, né, pela Procuradoria e também pelos promotores eleitorais. Doutor Pedro sempre, quando chamado, a Procuradoria sempre atendeu ao chamado para essa finalidade. O tribunal está cumprindo as metas, dentre outras questões. Obrigado, doutor Pedro. E só para pontuar, reconheci o pecado, né? Na verdade, esse é um mantra do Luiz Carlos da Costa, que se refere a uma frase atribuída a Santo Agostinho, que falou que o maior pecado é não se reconhecer pecador. Então, isso aí. Presidente, no que tange, eu me lembro que esse processo de Lambari do Oeste, ele já deu o que falar, como diria o ditado, né? Nós estamos aqui diante daquele caso do centroavante que perdeu o pênalti, e aí depois ele pega e fala assim, opa, mas perdeu o gol, aí ele pega e fala assim, opa, mas foi pênalti, né? Depois que ele perdeu o gol, ele vem falar que foi pênalti, né? De modo que é um impedimento reflexo, que como bem disse o relator, se suscita um impedimento reflexo, que não existe na lei, né? A preclusão, eu não tenho dúvida nenhuma. E eu vou além, é como se um advogado, se eu contratasse um advogado, qualquer amigo íntimo ou inimigo do meu advogado fosse impedido de julgar. Então, não tem muita lógica isso, né? Então, senhor presidente, como é o segundo embargo dos protelatórios, e eu me penitencio, porque no primeiro eu deveria ter condenado ou suscitado o protelamento, vejo vocês que, inclusive, no recesso se pediu suspensão do acordo desse tribunal. Então, um plantonista teve esse pedido, depois pediu para o outro plantonista. Ainda bem que não chegou para mim, né? Porque eu fiquei um pedacinho no recesso também. Ainda bem que não chegou para mim. Mas, de qualquer forma, senhor presidente, se a gente já tivesse reconhecido que o primeiro foi protelatório, a multa seria maior.
né? Mas me parece que a hipótese aqui é do 275 do Código Eleitoral, que acentua 275, parágrafo 6º, quando manifestamente protelatório dos embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante ao pagamento de multa, não excedente a 2 salários mínimos. Então, eu acompanho o relator, condenando, no entanto, com esse adendo, o embargante ao pagamento de multa de 2 salários mínimos, por entender que os embargos opostos são manifestamente protelatórios. Jeito. E na mesma linha da posição do Dr. Bruno, também faço consignar a questão da multa, até porque essa matéria está sendo suscitada em embargos de embargos. É uma matéria que não fora em nenhum momento levantada, está preclusa, evidentemente preclusa. Não bastasse isso, se for analisar na origem, não se encontra nenhum tipo de situação de impedimento ou de suspeição. O manejo desse segundo embargo de declaração me parece claramente com intuito protelatório, de forma que eu também faço essa referência e rejeito com a consignação da multa, como colocado pelo eminente quinto vogal. Presidente, com licença, eu acompanho a adição feita pelo Dr. Bruno. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aderir essa multa no meu voto, aí fica... Se Vossa Excelência está na proporção 2 salários mínimos, hein? 2 salários mínimos, tá? Eu adiro essa... Eu também chego a essa mesma conclusão e agradecendo a intervenção do Dr. Bruno aí. Então ao fica... Dr. Bruno pela sua... Não vou dizer o nome, não. O tribunal... Sim. Doutor Sebastião Monteiro, desculpa, eu colhi o voto, Vossa Excelência. Colheu? Vossa Excelência? Você acompanhou. Tá certo, tá. Então, resultado, o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, declarando os protelatórios. Espera aí. 1, 2, 3, 4. 5. Não, protelatórios, pelo que eu vi de manifestação, foram apenas o Dr. Jackson, Fábio, Bruno... Não, senhor presidente, Sebastião? como ele aderiu, eu manifesto novamente concordando. Tá certo. Vossa Excelência, então o único, doutor Sebastião, com relação à questão da multa, Vossa Excelência mantém na mesma, só para falar se é unanimidade ou se é por maioria? Acompanho o relator, presidente. Também com a imposição de multa? É nesse sentido? Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, declarando os protelatórios com imposição de multa nos termos do voto do doutor relator e em consonância parcial com a manifestação ministerial. É o resultado. O que é que tem aqui? Prestação de contas. Tá. Nós temos aqui um pedido de vista, o 2.1, processo 5436. É um recurso eleitoral, prestação de contas de candidato ao cargo de prefeito Cuiabá, 51ª Zona Eleitoral, eleições de 2016. Recorrente é Julier Sebastião da Silva. Recorrido Ministério Público Eleitoral. Na sessão anterior, houve um pedido de vista do terceiro vogal, o doutor Fábio Henrique. Os demais, doutor Bruno e doutor Jackson, aguardaram e o relator acolheu parcialmente a preliminar suscitada para determinar a desconsideração da análise do documento de folhas 14 e 33, mantendo-o, contudo, nos autos ante a possibilidade de manejo de eventuais recursos. Essa, em síntese, é a decisão do relator, que, na oportunidade, fora acompanhado pelo doutor Luiz Bortolucci e também pelo doutor Sebastião Monteiro. Como dito, o pedido de vista é do doutor Fábio Henrique, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Eu aqui vou pedir vênia ao relator e aos vogais que me antecederam para divergir do voto do relator em relação à preliminar. A preliminar, como já adiantado pelo presidente, acolheu
foi acolhida parcialmente no sentido de não aceitar apenas o documento apresentado junto com o recurso, mas aceitou os documentos apresentados com os embargos de declaração opostos no primeiro grau. Eu não fiz voto escrito. Perdão. Eu fiz um resumo aqui só, mas não... que eu já tinha visto antes outros relatores, outros vogais. Se fosse a relatoria, era uma situação diferenciada. Só para essa finalidade, mas tudo bem, corretíssimo. Tá, por favor. A questão preliminar ela é bem simples. A questão de mérito, que também eu já me adiantei sobre o mérito, porque se acaso a gente julgar o mérito hoje, eu também já me adiantei para ver, né? Mas a questão preliminar é bem simples. O prestador de contas, ele teve diversas oportunidades para apresentar documentos. Foram feitos 3 relatórios conclusivos pela CCEA. 3. O juiz de primeiro grau deu diversas oportunidades e, de fato, foram juntados muitos documentos. Foram juntados mais de 1000 folhas de documentos depois do primeiro relatório, do relatório preliminar, em primeiro grau. E aí, em embargos de declaração, ele apresenta novos documentos e, em recurso, ele apresenta ainda outros documentos. Entendo que houve preclusão para a apresentação dos documentos e é por isso que eu divirjo do relator para não conhecer desses documentos novos juntados, que basicamente são, em relação aos embargos, é um documento de assunção de dívida feito pelo diretor municipal do PDT, um recibo da gráfica multicor relativo a essa dívida e cheques emitidos pelo recorrente para a quitação dessa dívida. Esses são os documentos que foram juntados em sede de embargos. Os documentos juntados no recurso, na verdade um documento juntado no recurso, esses já não foram aceitos na preliminar, no voto do relator. E então, é basicamente para também não aceitar os documentos juntados em sede de embargos, e esse é meu voto em relação à preliminar, presidente. Vossa Excelência, então, está divergindo para não admitir essa juntada desses documentos, né? Parte deles. Na verdade, todos os documentos juntados... Posteriores. A data nos embargos. Seria parte porque o doutor Sebastião já não aceitou os documentos juntados em sede de recurso, né? Só para recapitular, no voto do desembargador Barbosa, ele acolheu parcialmente a preliminar suscitada para determinar a desconsideração na análise dos documentos, mantendo, contudo, nos autos ante a possibilidade de manejo. Tá, então... A divergência é só a... É que o prestador de contas, a preliminar suscitada pelo Ministério Público foi no sentido de não acatar os documentos, não conhecer os documentos juntados em sede de embargos de declaração opostos à sentença de primeiro grau, e também não aceitar os documentos juntados com o recurso. O doutor Sebastião, em seu voto, acolheu parcialmente a preliminar para não aceitar os documentos juntados com o recurso, mas afastou a preliminar em relação aos documentos juntados na ação de origem. Na ação de origem com os embargos. Ok, tá. Então tá. Doutor Bruno. Pelo que eu me recordo, senhor presidente, do voto do brilhante voto do relator, foi reconhecida uma preclusão quanto à arguição de preclusão, porque foi suscitada apenas em segundo grau. Né? Mas eu tenho acompanhado essa questão de juntado de documento, e até porque eu tenho até embargos aqui hoje, e a juntada de documento de forma extemporânea, esse tribunal tem admitido excepcionalmente, eu colaciono aqui um voto paradigma, que foi da desembargadora Marilce, no caso da candidata Gisela. Ele foi mencionado nesse acordo aqui do doutor Pelejo, inclusive. Diz lá que o tribunal tem
o tribunal afasta a incidência da preclusão consumativa ante o preenchimento cumulativo de 2 requisitos excepcionalíssimos, quais sejam a juntada de documentos complementares à única irregularidade arguida anteriormente e a confirmação da boa-fé por parte da interessada sem o retardamento da marcha processual. Não me parece que, nesse caso, se encaixe nesse precedente. Então, com a devida vênia ao doutor relator, eu acompanho a divergência do doutor Fábio. Doutor Jackson? O relator, doutor Sebastião, neste caso aí, até para minha ajuda, houve alguma inércia por parte do prestador de contas? Toda vez que ele foi notificado para apresentar os documentos, ele sempre se prontificou a trazer esses documentos? E somente esses que ficaram faltando da relação à assunção de dívida? Se o doutor Sebastião, pelo menos para mim está fresco na memória que eu olhei esses dias, o doutor Sebastião. Por favor, eu estou assim... Ou são duas coisas diferentes? Ele, depois do relatório preliminar, ele foi intimado a se manifestar e quedou-se inerte. Não se manifestou. Então o processo foi para o Ministério Público Eleitoral, que se manifestou pelo acolhimento do parecer preliminar. E depois disso ele apresentou mais de 1.000 documentos. O juiz ele encaminhou novamente para a CCIA, e foi para a CCIA aqui, não foi para o perito da própria vara, foi para a própria CCIA daqui do tribunal. Encaminhou novamente e, se eu não me engano, antes de chegar na CCIA, ele apresentou ainda novos documentos. Foi para a CCA, que se manifestou, o Ministério Público se manifestou, e depois disso, ele se juntou ainda outros documentos. O juiz novamente encaminhou para a CCIA. No final das contas, foram encaminhados 3 vezes. Os autos foram encaminhados 3 vezes à CCIA, que emitiu 3 pareceres conclusivos. Então... Ainda ficou faltando esse dos embargos? Na verdade, esse documento dos embargos, eu não me lembro da data desse documento, mas ele conseguiu esse documento de assunção de dívida depois de todo o processo ter rolado. Entendi. Tá. Obrigado pelas explicações, mas eu vou pedir vênia, desembargador, para acompanhar a divergência. Tá? Até porque ele teve inúmeras chances de poder produzir os documentos, trazer nos autos, e não trouxe no momento, ainda mais pelo fato de ele ter conseguido somente esse documento da assunção depois da... Então, assim, eu peço vênia para acompanhar a divergência. De 3-3, eu vou então ser chamado aqui a desempate. Não, mas a situação é o seguinte, eu não voto normalmente nessas situações de prestação de contas, mas eu tenho naturalmente acompanhado os debates, né, em situações cotidianas aqui. E, a meu ver, o que nós temos que evitar é a chamada eternização de processo. Aquela situação que foi destacada aqui do voto da desembargadora Marilson, ela trouxe à tona a excepcionalidade. Nós temos que ter também, para entender pela excepcionalidade, temos que também basear no princípio da razoabilidade. Ou seja, um único documento que vai esclarecer sobremaneira toda a prestação de contas, não me parece razoável que seja rejeitada ou que seja dada a peixe ainda e não prestadas, ou pelo menos desaprovadas as contas, por causa de um documento que for apresentado e que corresponda à verdade. Agora, nessa situação, e aí eu vou pedir também vênia ao desembargador Sebastião, me parece que juntada de mais de 1000 documentos em fases posteriores,
foge completamente à razoabilidade, porque admitir uma é uma coisa. Agora, admitir uma quantidade dessa significa que essa prestação de contas não termina nunca. E se a lei estipula fases, as resoluções estipulam fases, é para que tem que ser, que naquele momento tem que ser prestadas as contas, tem que apresentar os documentos. Esse é o momento, sob pena de preclusão. Agora, nós sabemos que uma prestação de contas envolve uma quantidade absurda de documentos. Um ou outro pode ter sido eventualmente esquecido, não se apresentou em momento apropriado, previsto em lei, e nada mais razoável que aceitemos, dentro dessa pecha, dessa colocação da excepcionalidade, um documento. Agora, com uma quantidade desta, magnitude de 1.000 documentos, como foi colocado, e também com documentos que são obtidos a posterior, de confissão de dívidas, podem ser formulados a posteriores, então me parece que realmente foge à lógica e ao bom senso, de modo que, com todas as vênias, mais uma vez, ao nosso eminente desembargador Sebastião Barbosa, eu também vou votar aqui pela rejeição. Aliás, desculpa, né? No caso, é pelo acolhimento da preliminar suscitada pelo Ministério Público. Então, e aí temos voto mérito, né? Fica... da questão de mérito. Nós teríamos, eu peço vênia a Sua Excelência o Presidente e aos demais membros para que eu retire, mas vai ser rápido, mas eu não posso adiar. O senhor pode pedir vista como relator. Sim. Também pode, porque agora já... Fica então para a próxima. Na verdade, se eu pedir vista, eu tenho que apresentar na próxima sessão. Ah, Vossa Excelência. Em 10 dias dá? Próxima semana. Não necessariamente, porque na próxima sessão seria agora, né? Aí o pedido de vista é 10 dias. Bom, se for suficiente, né? Eu já fiz muito isso, pedir vista do meu próprio voto, em razão de circunstâncias similares. Eu, ao invés de pedir, então, a retirada ou o adiamento, eu vou pedir vista, porque eu tenho 10 dias, pode ser não nesta, mas na semana que vem. Então, correto. Então fica adiada a conclusão. Fica então adiada a conclusão em razão de pedido de vista do eminente desembargador Sebastião Barbosa Farias. Doutor Bruno, Vossa Excelência é relator do 2.9, processo 18.440. É um recurso criminal em ação penal, crimes eleitorais, crimes contra a fé pública eleitoral, falsidade ideológica, uso de documento falso para fins eleitorais, inscrição fraudulenta, sexta zona eleitoral de Cáceres. O recorrente é Edson Jesus das Neves. O recorrido é o Ministério Público Eleitoral. A relatoria de Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Deixa eu achar aqui, ele é físico. Apanhando aqui nesse negócio. Os colegas já acharam? Podemos... Vamos lá, então. Tá liberado? Vamos lá. Cuida-se de recurso criminal interposto por Edson Jesus das Neves contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Zona Eleitoral de Cáceres, que condenou o recorrente a pena de 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 20 dias multa. Pela prática do crime... Não, é mais embaixo. Pela prática dos crimes descritos no artigo 289... inscrever-se fraudulentamente eleitor na forma do 14.2 do Código Penal, tentativa, em concurso formal de infrações com o crime descrito no artigo 353, uso de documento falso, também do Código Eleitoral. Narra a denúncia que no dia 24 de outubro de 2011, no cartório da 6ª Zona Eleitoral de Cáceres, o denunciado Edson Jesus das Neves tentou se inscrever fraudulentamente como eleitor.
fazendo uso de documentos falsos. Na ocasião do evento delituoso, o denunciado apresentou à servidora Joana Dark Freitas Gonçalves documentos falsificados de identidade e título eleitoral. Tá entre aspas título eleitoral, porque na verdade, eu faço ressalva aqui, não é título eleitoral. O que ele apresentou lá foi um equívoco aí na denúncia. O que ele apresentou foi carteira de identidade e certificado de reservista, com os nomes de Marcos Rogério Pequim, a fim de se alistar tardiamente como eleitor da 6ª Zona Eleitoral. Percebendo a inautenticidade dos documentos, o chefe de cartório noticiou ao juízo eleitoral para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Com isso, instaurou-se o inquérito policial número 255/2011, no qual se determinou a realização de perícia para averiguar a autenticidade dos documentos apresentados por Marcos Rogério Pequim. Em continuidade, através do laudo pericial número tal, constatou-se que os respectivos documentos eram de materialidade inautêntica, tratando-se de documentos falsificados. Prossegue a denúncia. Diante do resultado da perícia, passou-se a averiguar as informações sobre a pessoa constante na foto do documento de identidade e título do eleitor, constatando-se que se tratava de Edson Jesus das Neves. Após, o denunciado foi ouvido em sede policial e confirmou que as fotos acostadas nos documentos eram suas. Assim, foi realizado laudo de perícia papiloscópica para confrontar as digitais dos documentos com as do denunciado, a fim de confirmar a autoria do delito. Por fim, concluiu-se que as impressões digitais constantes nos documentos foram produzidas pelo réu denunciado Edson Jesus das Neves. Por conseguinte, a servidora Joana Dark Freitas promoveu o reconhecimento do denunciado, indicando ser ele a pessoa que lhe apresentou os documentos no dia 24 de outubro de 2011. Deste modo, tendo o denunciado Edson Jesus das Neves feito uso de documento de identidade e título de eleitor, entre aspas, porque na verdade é certificado de reservista, falsificados, com o fito de tentar se alistar fraudulentamente como eleitor, incorreu no crime de uso de documento falso de inscrição fraudulenta, tipificados pelo artigo 353 e 289 do Código Eleitoral, respectivamente. Regularmente instruído o processo crime, adveio a sentença condenatória impugnada pelo réu, sob o fundamento preliminar de ilicitude da prova testemunhal, por ausência de sua oitiva em juízo. 2. Nulidade do reconhecimento indireto, por ofensa ao procedimento descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, bate-se pela absolvição, por não existir prova suficiente para a condenação, artigo 387-7 do CPP. Suscita ainda a tese de crime impossível, sob o argumento de que eram grosseiras as falsificações dos documentos utilizados para o requerimento de alistamento eleitoral. Pugna ainda pela aplicação do princípio da conjunção, porque o crime de uso de documento falso foi o meio utilizado para a prática do crime fim de inscrição fraudulenta de eleitor. Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena, no que tange ao aumento aplicado em razão do concurso formal de infrações. Sustenta que, sem fundamentação idônea, o juízo sentenciante majorou a pena do crime mais grave em 1/3, quando deveria fazê-lo no percentual mínimo de 1/6. Em contra-razões recursais, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para o fim de se reconhecer a conjunção entre os crimes de uso de documento falso e inscrição fraudulenta. Saúde. Bem como para que, na hipótese do não reconhecimento da regra da absorção, seja o aumento pelo concurso formal de frações fixado no grau mínimo de 1/6. Expediu-se guia de execução provisória. A douta PRE emitiu parecer pelo provimento parcial do recurso, com vistas ao reconhecimento da conjunção, com a absorção do crime tentado, escrever-se fraudulentamente o eleitor, pelo crime consumado, o uso de documento falso, pontuando não ser possível a absorção do crime mais grave consumado pelo menos grave tentado. Na hipótese de não aplicação da consunção, opinou pela reforma da sentença, no que tange ao aumento de pena pelo concurso formal, a fim de que a majorante seja aplicada no seu percentual mínimo. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, ao doutor Bruno Marques, relator do feito, aos doutos julgadores, servidores, também ao nosso querido Paulo aqui presente, que acompanha esta sessão, esse julgamento. Senhor presidente, o caso em mesa diz respeito a uma revisão de sentença condenatória criminal
da 6ª Zona Eleitoral de Cáceres, que condenou o recorrente a pena de 2 anos, 9 meses e 10 dias, em razão da prática do crime de inscrição fraudulenta de eleitor, na forma tentada, do artigo 289 do Código Penal, em concurso formal com o uso de documento falso do artigo 353. Então, o recorrente ele traz, em sua discussão de mérito, a tese de que não haveria provas suficientes para ensejar essa condenação, especialmente em razão do fato de que os elementos colhidos em depoimento da servidora da zona eleitoral, a senhora Joana Dark Freitas Gonçalves, não poderiam ter valor probatório suficiente para tal, vez que a oitiva realizada em sede investigatória não fora repetida em âmbito judicial. Ocorre, ictus julgadores, que esta prova ela se tornou irrepetível pelo fato de que a referida testemunha falecera. Da mesma forma, o reconhecimento da pessoa, que fora realizado também no inquérito policial, não pôde ser repetido no âmbito judicial. A condenação ela foi lastreada em outros elementos de prova para além desses elementos indiciários, em especial o laudo pericial, que atestou a materialidade do delito, a inautenticidade dos documentos apresentados, e também, no que toca à autoria, a própria impressão digital do recorrente no laudo de folha 68 e 72. Então, o Ministério Público, nessa instância revisora, entende, sim, haver os elementos suficientes para ensejar a condenação. Contudo, o caso realmente ele merece parcial provimento na perspectiva de que o juízo da instância originária aplicou o concurso formal, né, decorrente da prática da inscrição fraudulenta tentada com o uso de documentos falsos. E aqui vem uma questão que, na verdade, diz respeito ao princípio da consunção, ou seja, a absorção do crime meio para a consumação do crime fim. Mas aqui nós temos a peculiaridade que aquele crime fim, ou seja, a inscrição fraudulenta, ela sequer fora consumada, porque os documentos foram apresentados, mas a inscrição em si não veio a ser perfectibilizada. E aqui eu não posso deixar de mencionar, inclusive, entendimentos doutrinários que reputam que o delito em espécie do artigo 289 seria formal, dispensando o deferimento do juiz eleitoral desta inscrição, né? Mas o tipo penal ele estabelece em sua redação inscrever-se fraudulentamente eleitor, e eu penso que, para tanto, até à luz da legalidade estrita e até sob uma ótica também garantista, né, da devida previsibilidade das condutas tipificadas, entendo, até por força das próprias disposições do Código Eleitoral que tratam da expedição de título, no artigo 45, em especial no parágrafo 11, que diz que o título ele só será expedido depois de deferido pelo juiz. Então, esse deferimento não houve. Então, eu não compreendo que essa inscrição fraudulenta tenha sido consumada. Tá. Contudo, a apresentação dos documentos falsos restou incontestável. Foram apresentados, inclusive, 2, né? Que, até mesmo pelo fato de terem sido apresentados 2 documentos, isso poderia também ser compreendido como 2 crimes de uso de documento falso, porque afinal foram 2 em continuidade delitiva. Mas isso não constou da denúncia, isso também não é objeto aqui do recurso, né? Temos que ficar adstritos ao quanto devolvido para apreciação deste tribunal. Mas, de todo modo, o que importa aqui consignar é que o magistrado de primeira instância ele não aplicou o princípio da consunção em nenhum sentido. Ele, na verdade, por uma única conduta que visou o único fim, que seria essa inscrição fraudulenta, ele condena a inscrição fraudulenta tentada mais o uso de documento falso,
sem que haja nos autos qualquer elemento de que esses documentos falsos tenham tido potencialidade lesiva autônoma, né? Que é onde se faria incidir o entendimento da súmula número 17 do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula clássica, que diz que quando falso, é um tipo específico para o estelionato, mas que comumente utilizados para todos os delitos que são praticados por meio de uso de documento falso, que é exatamente que quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Tá? Então, aqui no caso, como não houve nenhum indicativo de que esses documentos tiveram potencialidade lesiva autônoma, o Ministério Público Eleitoral, a oficiante nesta corte, entende sim que seria o caso de aplicação do princípio da consunção. Contudo, seria até uma contradição in terminis aplicar a consunção do fato mais grave, ou seja, da conduta, do tipo penal consumado, aquele que foi simplesmente tentado. Então, também foi apresentado a tese aqui do Ministério Público, no sentido de que o crime menos grave, nesta hipótese, no caso a inscrição fraudulenta tentada, ela não poderia ser absorvida pelo crime mais grave, mas sim o inverso. A inscrição fraudulenta tentada deve ser absorvida pelo uso do documento falso. Então, nessa análise, o Ministério Público se manifesta pelo parcial provimento para correção da sentença condenatória no ponto, de maneira a prevalecer tão somente a condenação pelo uso de documento falso consumado. Importa aqui também, como um dado relevante, trazer a esta corte, que os fatos ocorreram em 24 de outubro de 2011. A denúncia ela foi recebida no ano de 2013. O delito de uso de documento falso eleitoral, documento público no caso aqui, ele vai ser apenado com a pena mínima de 2 anos. Então, caso haja alteração de dosimetria para aplicação da pena mínima de 2 anos, o fato, consequentemente, estará prescrito, posto que o prazo prescricional para a pena aplicada em 2 anos seria de 4 anos. E o processo já transcorre, possivelmente já há mais tempo, eu não me recordo bem a data. Teve a suspensão. Bem, então, de toda forma, era só para chamar a atenção de que, caso haja essa alteração para a aplicação da pena mínima, haverá, consequentemente, uma mudança do prazo prescricional correspondente. Mas, de todo modo, pelas circunstâncias da conduta ora sob análise, o fato de terem sido utilizados 2 documentos, o fato de que haveria aí nesta conduta um crime meio absorvido de inscrição fraudulenta tentada, que também haveria até circunstâncias judiciais suficientes para majorá-la acima do mínimo legal, de modo a que se incida o prazo prescricional dos 8 anos, previsto no artigo 109 do Código Penal. Então, senhor presidente, apenas fazendo essas breves considerações, reitero, portanto, o parecer escrito, no sentido de que seja dado parcial provimento ao recurso. Muito obrigado. Assim, então, a palavra ao senhor relator. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, são várias teses suscitadas, então, enfim, eu adianto aos eminentes pares que eu na linha das contrarrazões do Ministério Público Eleitoral e na linha do doutor Pedro, estou dando parcial provimento ao recurso, só que discordando da tese por ele fixada no que tange a absorção do crime mais grave pelo crime menos grave, porque esse crime é antecedente, e eu vou explicar por que eu entendo que essa tese, com a devida vênia, eu não estou acolhendo. Presidente, eu acho que eu vou ter que dar uma lida aqui rápida, porque são muitas teses, eu peço vênia aí. Posso resumir? Resumir principalmente essa questão, já para a gente... porque tem preliminares, tá, né? Preliminares, se Vossa Excelência já puder resumir, só a questão da tese mais complexa... Vou votar de bloco, então. Tá, preliminar, vou votar de bloco. Suscita aqui o recorrente ilicitude da prova testemunhal. Por quê? Ilicitude da prova testemunhal. Por quê? Porque o depoimento foi colhido apenas na fase inquisitorial
e não foi renovado lá na fase judicial. Ocorre que eu vou assentar essa questão no mérito do recurso, porque valoração de prova é algo diferente de ilicitude de prova. Então, a prova aqui foi lícita, foi colhida no âmbito inquisitorial e, por circunstância, e ela não foi revalorada. O doutor Pedro já adiantou que a testemunha morreu, por isso não foi reapreciada. Mas mesmo que não tivesse acontecido esse trágico falecimento da testemunha, o fato é que a questão é de mérito, não é questão de ilicitude de prova. Então, eu estou postergando a análise dessa circunstância para o mérito, no que tange a primeira preliminar. No que tange ao reconhecimento indireto, ele sustenta, o que aconteceu aqui? Reconhecimento indireto, o que aconteceu? O representante do Ministério Público, que oficia em primeiro grau, foi concluído o inquérito policial, veio da Polícia Federal e ele requeria uma diligência consubstanciada no reconhecimento do acusado. Enfim, ele pediu essa prova, o inquérito estava já concluído, mas no final das contas foi até bom, porque posteriormente essa prova se tornou irrepetível e a testemunha morreu por circunstâncias imprevistas, né? Ela morreu com raio. Um raio atingiu e ela veio a falecer. Muito bem. Então, retornou o inquérito policial, o juiz da Zona Eleitoral deferiu essa prova. Os autos retornaram lá à delegacia da Polícia Federal e foi feito o reconhecimento fotográfico do indivíduo. Colocaram lá 6 fotos. E aí a Joana Dark disse, não, o indivíduo da foto 6 que foi lá se apresentar como Marco Pequim. Ele o delegado lavrou o auto de reconhecimento, cumpriu a diligência e mandou para a autoridade judicial. Então, suscita a defesa que esse reconhecimento é nulo porque fere o artigo 226 do CPP. Então, eu estou ressaltando aqui que aquele procedimento previsto no artigo 226, ele o STJ é pacífico de que é um procedimento que ele deve ser observado, mas ele não causa, a sua inobservância não causa nulidade no reconhecimento, até porque ele foi feito em fase extrajudicial e naquela altura o contraditório é diferido, né? Então, ademais disso, não há indício de que a testemunha foi de qualquer forma induzida, portanto, o reconhecimento, no meu sentir, ele não há falar-se em nulidade deste reconhecimento pelo simples fato de não ter sido atendido o procedimento descrito no CPP. Então, eu tô postergando a análise da primeira, presidente, preliminar, que eu entendo que é questão meritória, e estou rejeitando a segunda. Algum voto divergente com relação a essas questões preliminares suscitadas aí? Então, Vossa Excelência já pode, então, ingressar. Obrigado, senhor presidente. Então, aqui foi imputado uso de documento falso e inscrição fraudulenta de eleitor. Eu consto aqui que a materialidade está comprovada, porque nós temos auto de apreensão dos documentos, estão nos autos. Laudo de perícia documental e perícia papiloscópica. A autoria delitiva também, no meu sentir, ela é inconteste. O réu, Edson Jesus das Neves, foi reconhecido pela servidora Joana Dark, que faleceu, como sendo a pessoa que tentou inscrever-se fraudulentamente como eleitor, apresentando-se como Marcos Rogério Pequim, junto ao cartório da 6ª Zona Eleitoral. Um dado relevante é que ele nega o fato. Ele diz que, na verdade, alguém usou documentação, algum documento, que ele fala que ele foi fazer uma carteira num posto, carteira de cartão de crédito, ele foi fazer num posto, e aí que ele utilizaram esse documento dele para ele usar esse documento e fizeram usaram os dados dele para fazer esses documentos que foram falsificados. Ocorre que no RG, que era totalmente falsificado, ele era inautêntico, 100%, a perícia papiloscópica constatou a impressão digital do réu. Então, é evidente que ele
que ele foi o autor das falsificações. Eu anoto ainda, no que tange a autoria, além da perícia papiloscópica que foi feita, eu anoto ainda que, na época dos fatos, o réu residia em Cáceres, que é a sede do cartório, e também que ele já respondia a diversos processos criminais graves, razão pela qual nos parece plausível que ele quisesse ter uma inscrição fraudulenta e ter documentos para tanto, para se furtar da aplicação da lei penal. Então, por essas circunstâncias, me parece que a autoria, efetivamente, a materialidade estão inconteste. No que tange ao descumprimento do artigo 155, que é prova exclusivamente testemunhal, ouvida na fase de inquérito, como bem ressaltou o doutor Pedro, primeiro que a testemunha é irrepetível, o depoimento dela, porque ela faleceu. E segundo que a condenação não foi baseada exclusivamente em prova polida em fase inquisitorial. Acabei de ressaltar que existe prova documental imputando ao réu. Então, aquela prova testemunhal apenas corroborou. Qual que é a prova documental? O exame técnico papiloscópico, que atesta que o polegar no RG é do réu. No que tange ao crime impossível, que ele diz, a douta defesa diz que a falsificação é grosseira, eu também afasto essa tese, porque, inclusive, olhando os documentos, a gente averigua que a falsificação não é grosseira. Tanto é que, na fase de habilitação lá, para se inscrever, ele se habilitou, e para depois, na fase de habilitação, a servidora foi muito diligente para constatar, para verificar que havia indício de falsidade no documento. E por que havia indício? Não porque a falsificação era grosseira. Ela desconfiou do quê? O réu colocou a mesma foto nos dois documentos. Né? Acho que estava meio apertado de grana. Então ele pegou a mesma foto, colocou no RG e colocou na carteira de reservista. Ela falou, mesma foto, um documento é de 2000 tal e outro é de 2000 tal, tá meio estranho isso. A própria perícia aqui diz, a perícia foi feita a perícia foi feita com como que se diz? Equipamento de última geração, que atesta que os peritos também disseram que inicialmente submeteram os materiais questionados à inspeção visual, verificando tratar de documentos íntegros, apresentando bom estado de conservação, que afasta a tese de crime impossível. Dito isso, senhor presidente, eu entendo que, efetivamente, a conduta do réu subsumiu ao preceito primário invocado aqui na denúncia, que é o artigo 289 do Código Penal, que não existem circunstâncias que excluam um crime ou isentem de pena. E no que tange à consunção, eu ressaltei que nisso, então, eu estou aqui reconhecendo a prática do crime do artigo 289 do Código Eleitoral, que é inscrever-se fraudulentamente como eleitor. No que tange ao uso de documento falso, inicialmente me surgiu fundada a dúvida, porque aqui o uso de documento falso é o uso de documento falso para fins eleitorais, que é do artigo 300 e Obrigado, doutor Pedro. 353 do Código Eleitoral. Então, é o uso de documentos falsos para fins eleitorais. O indivíduo, se não há indício de que ele participou da falsificação, você enquadra no uso de documento falso, se não há indício da falsificação. E por que o promotor lá não denunciou ele pelo uso de documentos falsos do Código Penal, pela falsificação de documento público do Código Penal? Porque não havia elementos que que apontasse que ele concorreu para a prática daquele crime. Por quê? Porque ele chegou no cartório a primeira vez e falou assim, o que é que eu preciso para me alistar? O senhor precisa de documento tal. Ele saiu e voltou com esse documento. Quando ele voltou, a Joana Dark, a falecida Joana Dark, olhou, viu aquelas fotos iguais em documentos tirados em tempo diverso e falou assim, espera um pouquinho, seu fulano. Marcos Pequim, que ele se apresentou como Marcos Pequim. E saiu, foi para dentro do cartório. Quando ela foi para dentro do cartório, o homem, tomou rumo ignorado. Foi encontrado vários anos depois, por isso que teve 366, porque ele era todo enrolado, e aí
encontraram ele, já estava respondendo a processo na vara criminal de Castro, etc. Então, não havia elementos ali para se aferir que ele concorreu para a prática de falsificar o documento, do falso. Não existia elementos. Muito bem. Aí o promotor ele vai no Código Eleitoral e ele pega o artigo do Código Eleitoral. Então não havia elemento para dizer que ele participou da prática do falso, mas ele poderia ser denunciado por uso. Porque ele chegou lá com o documento, uso. Muito bem, perfeito. Do Código Penal, do Código Eleitoral. Mas como eu não tenho elemento para saber que ele participou do crime de falso para outras finalidades, que não só eleitoral, ele não tinha esse elemento, ele foi lá e tacou o uso de documentos falsos para fins eleitorais. Muito bem. Então, não havia elementos que indicassem que ele participou do crime de falso do Código Penal. Porque eu não tenho dúvida que o crime de falso do Código Penal e o uso do Código Penal, não há absorção quanto a esse crime de inscrever-se fraudulentamente como eleitor, porque a objetividade jurídica é diversa. Ele falsificou o documento público, se foi para outros fins, para eleitoral, para carteira no Detran, para abrir conta em banco. Então, nós estamos diante de um falso do Código Penal, que, se houver prova de que ele concorreu para o falso, é o crime do falso. Se não houver prova de que ele concorreu, ele é pego pelo uso, mas para fins não eleitorais. Muito bem. No caso concreto, como não havia nenhum desses elementos, o promotor denunciou pelo uso de documentos falsos, de que trata a falsidade de documento para fins eleitorais. Então, o denunciou de uso de documento falso, de que trata a falsidade de documento para fins eleitorais. Perfeito. Ocorre que ele usou nós temos um tipo, ele usou esse documento para que finalidade? Ele usou esse documento para inscrever-se fraudulentamente como eleitor. Se ele usasse esse documento para fins eleitorais, para qualquer outro fim lá na Justiça Eleitoral, que não fosse se inscrever fraudulentamente, para qualquer outro fim, mudança de domicílio, qualquer outro fim, nós não estaríamos diante de um princípio, não estaríamos diante de um tipo específico. Aí nós poderíamos falar em concurso, né? Aí nós poderíamos falar em concurso. No caso concreto, ele usou, quer dizer, nós poderíamos falar em objetividades jurídicas diversas, ou melhor, só no crime de uso. Se ele utilizasse para outros fins, nós poderíamos falar só do crime de uso de documento falso para fins eleitorais. No entanto, ele usou esse documento para o fim de se inscrever fraudulentamente. Nessa hipótese, sem dúvida, nós temos um conflito aí, de normas que é resolvido pela absorção do crime meio, uso, pelo crime fim, o que o douto magistrado entendeu que não era possível, porque entendeu que a objetividade jurídica era diversa, e com a devida vênia a objetividade jurídica, nesse caso, não é diversa, porque o uso era para fins eleitorais e ele usou para se inscrever. Então, pelo princípio, a tipicidade específica aí é se inscrever. Então, nesse ponto não há divergência com o doutor Pedro, há conjunção entre os crimes de uso de documento falso e de se inscrever fraudulentamente como eleitor. A divergência que eu anoto, eminentes pares, é no que tange a absorção do crime. O que o doutor Pedro fala? E é uma tese que eu refleti bastante sobre ela, é até um tanto quanto racional. O que o doutor Pedro fala? Que o crime, que não existia lógica, que não existe lógica, coerência entre o crime do crime menos grave, que é o crime tentado, absorver o crime mais grave, que é o crime consumado. Em princípio, nos parece isso mesmo. Ocorre que a conjunção, ela foi construída e ela é aplicada do ponto de vista doutrinário, jurisprudencial e legal, não tendo esta questão de crime mais grave como menos grave como pressuposto, mas tendo como pressuposto o ânimos, a intenção do agente. Então, pouco importa qual é o crime mais grave, qual é o crime mais grave, qual é o crime menos grave. O que importa, para efeitos de consunção, tanto é que se absorve o crime meio
em razão do que a intenção, o ânimos, o dolo foi o crime fim. Então, o que a lei, o que esse princípio visa? Punir a intenção do agente. Se a intenção era aquela, não importa se o crime anterior foi mais ou menos grave. Então, tanto que a súmula citada pelo Dr. Pedro, que é a súmula 17 do STJ, que diz que quando o falso se exaure no estelionato é por este absorvido, trata especificamente de um crime menos grave absorvendo mais grave. Trata exatamente de um crime menos grave, estelionato, absorvendo o mais grave, exatamente porque o ânimos, a intenção do agente foi essa. Então, com essas considerações, eu estou julgando parcialmente procedente o recurso para o fim de condenar o réu pela prática do crime descrito no artigo 289 do Código Eleitoral, que é inscrever-se fraudulentamente eleitor, né, reconhecendo a concussão, mas absorvendo o crime mais grave, que é o crime meio, de uso de documento falso, pelo crime menos grave, que foi a finalidade dele, que é o do 289, na forma do 14.2 do Código Penal, senhor presidente. Esse é o meu voto, e aí eu vou ter que falar rapidamente aqui. Tá? Na forma atentada, na forma do 14.2, isso, que é o crime menos grave. Tudo bem, senhor Nespar. No mérito é isso, estou condenando por isso. Como a pena agora, anoto que não cabe aqui substituição do processo, porque a pena é superior a 1 ano. No que tange as circunstâncias judiciais aqui do 59, só duas ressalvas. A primeira é que ele possuía 3 condenações criminais que não configuravam trânsito em julgado. Não, desculpa. 3 condenações criminais com trânsito em julgado que não configuravam reincidência. De modo que eu vou valorá-las aqui como maus antecedentes. O juiz sentenciante da Tavênia disse que ele não poderia valorar porque esse fato não foi debatido nos autos, mas esse fato é um fato público, anotação criminal, e que, portanto, não depende de ter sido debatido nos autos. Ele tem que indicar da onde que ele achou, mas ele não precisa ser debatido nos autos. E a outra circunstância que eu valoro, a outra circunstância judicial, então os antecedentes valorados negativamente, a outra que eu valoro negativamente são as circunstâncias do crime. Exatamente pelo que o doutor Pedro falou, as circunstâncias aqui devem ser valoradas porque ele, para se inscrever, ele foi lá com 2 documentos falsificados, né? Então, no meu sentir, essas circunstâncias que envolvem o fato criminoso, elas estão aquém das consequências comuns à espécie. Então, eu fixei a pena base aqui, a pena mínima é 1, eu fixei em 1 e 8 e 27 dias multa. Não há causa de aumento de diminuição, não há agravantes nem atenuantes. No que tange a causa de diminuição, há causa de diminuição de 2/3 pela tentativa, e eu ressalto aqui que pelo iter crimes percorrido eu estou diminuindo no grau máximo. Então, foi fixada a pena definitiva em 6 meses e 20 dias de reclusão e 9 dias multa. O regime inicial é aberto, não cabe substituição, porque ele já está condenado por outros diversos crimes. E, por fim, porque a pena mínima foi de 6 meses, eu estou reconhecendo aqui a prescrição da pretensão punitiva estatal. Exatamente, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, porque mínima de 6, nós temos a prescrição em 3. A pena fixada, então, aqui, em tese, a minha indicação é de 1 ano, prescrição prévia em 3. A denúncia foi recebida em 10 de julho de 2013 e a sentença condenatória foi proferida em julho de 2019, 6 anos depois. O processo e o prazo prescricional foram suspensos em 3 de fevereiro de 2015. O feito retomou seu curso em razão do comparecimento do acusado em setembro de 2017. Aí eu digo aqui que do recebimento da denúncia até a suspensão do prazo prescricional transcorreu 1 ano, 6 meses e 23 dias. Da data em que o processo retomou seu curso até a sentença condenatória, mais 1 ano e 9 meses e 28 dias, o que totaliza 3 anos, 4 meses e 28 dias. À vista do trânsito em julgado para acusação, eu estou votando aqui pela extinção da punibilidade do réu em razão da pretensão punitiva nos termos do 107.4 do Código Penal. E eu assento aqui ainda, senhor presidente, com a devida vênia, que foi expedida, determinando o recolhimento da expedição da guia de execução provisória, que ela foi expedida sem nenhum fundamento quanto à cautelaridade. Se era réu solto, houve recurso, o recurso é recebido no efeito suspensivo, então a execução provisória deve ser fundamentada em alguma espécie de cautelaridade. Então, estou determinando aqui o recolhimento incontinente da guia de execução penal e julgando distinta a punibilidade do acusado. Peço desculpa aos colegas
pelo tempo, mas é porque não consegui fazer com menos. Obrigado. Como vota doutor Jacques Coutinho, Com o relator. doutor desembargador Sebastião Barbosa, Como relator. doutor Luiz Bortolucci, De acordo. doutor Sebastião Monteiro, De acordo. doutor Fábio Henrique. Com o relator. Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso criminal interposto por Edson Jesus das Neves, condenando-o pela prática do crime descrito no artigo 289 do Código Eleitoral, inscrever-se fraudulentamente na forma do artigo 14.2 do Código Penal, ou seja, tentativa. Entretanto, considerando o trânsito em julgado para a acusação, extinguiu-se a punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva, artigo 107, inciso 4 do Código Penal, nos termos do voto do doutor relator. Esse é o resultado. Mas aqui lá embaixo já houve. O interstício de tempo entre a sentença já houve. A acusação não recorreu lá em primeiro. Hoje já está irremediavelmente. Ok? Esse então já vamos. Doutor Bortolucci, o senhor tem também um recurso eleitoral em prestação de contas, exercício financeiro, partido político, órgão de direção municipal, ano 2009, Chapada dos Guimarães, 34ª Zona Eleitoral. Para sintonizar os senhores, é o 2.2, processo 10.564. O recorrente é o Ministério Público Eleitoral, recorrido o Partido Trabalhista Brasileiro do Chapada dos Guimarães. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Senhor presidente, eu havia solicitado à mesa que seja julgado em bloco esse feito com o 9095.2017. Por favor. Então fica colocado em pauta também, não é julgamento simultâneo, o 2.8, que é o 9095, que é um recurso eleitoral também em prestação de contas. No mesmo local, né, Chapada dos Guimarães, é recorrente também o Ministério Público Eleitoral. A única diferença é que o recorrido, no caso aqui, é o Diretório Municipal do Partido Social Liberal de Chapada dos Guimarães. Em ambos, os pareceres também são pelo provimento do recurso. Doutor Bortolucci, Vossa Excelência, relator, se puder sintetizar, fique à vontade. Então eu vou usar como paradigma o primeiro da ordem aí, que é o 105.64. Tá certo. Então, cuide-se relatório de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor da respeitável sentença proferida do juiz da 34ª Zona Eleitoral, Chapada dos Guimarães, que aprovou com ressalva a prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, de Chapada, referente ao exercício financeiro 2009. O recorrente aduz que não faz sentido o partido político apresentar suas contas sem movimentação financeira, se o Estatuto de Agremiação Partidária prevê a contribuição financeira de seus filiados como fonte de arrecadação de recursos. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença. Devidamente timado, o recorrido deixou transferir em Alves o prazo para se manifestar em contra-razões. Estado a opinar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Senhor Procurador? Ratificado. Tá. Ambos os pareceres. Senhor presidente e mais pares, eminente Procurador Regional Eleitoral. O que se questiona aqui no recurso é que ele diz que o partido deveria ter apresentado o balanço contábil detalhado da receita. Qual que o partido comunicou que não houve nenhuma receita. Então, em razão dessa suposta omissão, é que se vem pleitear. Ocorre que esse sodalista já tem entendido que não basta a simples presunção para se desaprovar as contas. Inclusive, esse tem sido a decisão desse sodalício e, recentemente, quero que a semana passada, sim, 4 de fevereiro de 2020, o eminente juiz, excelentíssimo juiz membro, o doutor Fábio Henrique Rodrigues Moraes, foi relator de um caso idêntico e, no mesmo sentido, negou o provimento, em que ele, na ementa,
consigna o simples fato de constar no regimento interno da agremiação a possibilidade, em tese, de oferir receita com a contribuição de seus filiados, não permite presumir que tais receitas foram efetivamente recebidas. Então, nesse contexto, em dissonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, eu estou negando provimento ao recurso, senhor presidente. Do parecer, né? Então, em ambos está sendo negado provimento, né, doutor Borges? Sim, senhor, em dissonância com o Tá Ministério Público. Não, acho que é... Ah, tá. Fica em dissonância, está escrito. Senhores pares, doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator. Doutor Fábio Henrique. O relator. Doutor Bruno. O relator, senhor presidente. Doutor Jacques Coutinho. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Então, em ambos, o resultado é o seguinte: o tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos recursos nos termos do voto do outro relator e em dissonância com o parecer ministerial. Doutor Jacques Coutinho, tem uma relatoria de Vossa Excelência que é o 2.4. É o processo 13461, recurso eleitoral em prestação de contas, partido político, eleições 2018 da zona eleitoral 80ª de Ponte Branca. Recorrente Partido Socialista Brasileiro, PSB de Ponte Branca. Recorrido à Justiça Eleitoral. Vossa Excelência, relator. 2.4 da... Essa aqui é física. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo PSB de Ponte Branca, em face da sentença que desaprovou as contas do partido referentes à eleição de 2018, que determinou, bem como determinou a suspensão das cotas. Ocorre que, em relatório de parecer conclusivo, foram apontadas algumas omissões que poderiam poupá-los à leitura. O magistrado de piso entendeu que as irregularidades contidas no item A, B e C seriam meramente formais, incapazes de atribuir juízo negativo. Entretanto, desaprovou as contas em razão da irregularidade contida no item D, qual seja, abertura de conta bancária. Em razões recursais, o recorrente alega a desnecessidade de abertura de conta bancária, requer ao final a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em elaborado parecer, ou bem elaborado parecer da douta Procuradoria, ressaltou a ausência da abertura de conta bancária para fins eleitorais é irregularidade grave e insanável e opinou pelo desprovimento do presente recurso. É o relatório. Procurador? Ratificado, senhor presidente. Está ratificado. Na verdade, eu estou em consonância com o parecer do Ministério Público. Entendo que a abertura da conta bancária ela é imprescindível numa campanha eleitoral. Então, eu estou negando o provimento ao recurso interposto para manter em toto a decisão que desaprovou as contas do PSB de Ponte Branca. É o voto. A questão da conta, né, que foi muito bem suscitada. Algum voto em sentido contrário, ministro? O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Jackson, ainda na relatoria de Vossa Excelência, 2.5, processo 4495, é um embargo de declaração com efeitos infringentes em recurso eleitoral, prestação de contas, candidato, cargo vereador de Várzea Grande, 40ª zona eleitoral, Ademar Freitas Filho, o recorrente, o embargante, e o embargado é o Ministério Público Eleitoral. Trata-se de embargo de declaração com pedido de efeitos infringentes contra o acordo 27345 desse tribunal, a fim de suprimir a existência de omissão do citado. Eu cito a decisão aqui. Alega, em suma, que a decisão foi omissa. Em suas razões recursais, o embargante defendeu a não inclusão do valor das doações estimáveis em dinheiro recebidas no seu limite de gastos. Assevera ainda que os documentos apresentados com o recurso deveriam ter sido amplamente recebidos e analisados, porque não se tratam de documentos novos. No estado a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral dos autos deixou de manifestar porque devolveu os autos sem manifestação acerca das razões dos embargos, destacando que quando da emissão do parecer do recurso eleitoral interposto pelo embargante, se manifestou sobre os vícios ora apontados. É o relatório. Senhor Procurador? Ratificado. Ratificado.
Eu estou conhecendo do recurso, porém, conhecendo e ao final rejeitando, até porque ele está tentando rediscutir matéria, porque o acórdão do qual ele entrou está dizendo que foi omisso, ele tratou da inclusão ou não das doações estimáveis em dinheiro recebidas no limite de gasto, trouxe aqui a parte do voto do acórdão que traz isso, e também sobre a juntada de novos documentos, que também foi rejeitado pela corte nossa. Então, com essas considerações, eu estou rejeitando os embargos. É como voto. Algum voto em sentido contrário, senhor? Rejeitados os embargos nos termos do voto do doutor relator. Doutor Bortolucci, tem o 2.6, o 30.338, também recurso eleitoral, prestação de contas, cargo vereador Planalto da Serra. Recorrente aqui é o Ministério Público Eleitoral, recorrido Elisângela Ferreira de Souza. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso depois pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor da respeitável sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral, Chapada dos Guimarães, que julgou aprovadas com ressalva a prestação de contas e campanha da candidata ao cargo de vereadora Elisângela Ferreira de Souza, referente às eleições de 2016. Aduz ao recorrente, em suas razões recursais, que ao deixar de manifestar-se acerca da ausência de comprovante de recolhimento à direção partidária da sobra de R$ 8,82, a apelada deixou sua prestação de contas maculada, e a aprovação com ressalva não é a medida mais justa para corrigir tal conduta. Por fim, requer o provimento para reformar a sentença e desaprovar as contas. Em contrarrazões, a recorrida afirma que a quantia de R$ 8,82 foi devidamente devolvida ao partido. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo provimento do recurso, opinando pela reforma de sentença para que os autos retornem à origem para nova análise de contas da recorrida. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador. Presidente, aqui cabe uma retificação ao parecer, porque realmente me parece que sugerir o provimento do recurso para que o processo retorne à instância de origem para que seja apreciada a irregularidade material de R$ 8,82, me parece um tanto quanto exagerado. Em verdade, a irregularidade material neste montante de apenas R$ 8,82, ele, enfim, não pode ser hábil a tal medida, né? Dada a sua realmente o valor que seja ínfimo. Ainda, ao que consta das contrarrazões da recorrida, isso posteriormente veio a ser devolvidos ao partido. Então, realmente não me parece que seja uma medida salutar que seja determinada a cassação da sentença para que seja procedido esse retorno para uma nova análise das contas, para que seja levada em consideração a irregularidade material de R$ 8,82, que, como já intempestivamente também já apresentado pela recorrida em suas contrarrazões, mas que, nada obstante, também é prova de que não enseja qualquer tipo de análise, né? Ou seja, prova pré-constituída, de rápida e inquestionável aferição. Então, o Ministério Público retifica o parecer para que seja negado provimento ao recurso. Está retificando, né? Retificando para negar provimento. Doutor Bortolucci, retorna a palavra. Senhor presidente, o doutor Pedro, sempre muito justo em suas ponderações e correto, acabou de diretamente ler o meu voto. Meu voto é nesse sentido. Então, agora, em consonância com o Ministério Público, eu estou negando provimento para aprovar com ressalva as contas da Elisângela Ferreira de Souza, referentes à campanha eleitoral de 2016, pelos fundamentos já esposados pelo Ministério Público. Algum voto contrário? Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer oral da doutora Procuradoria. Ainda do doutor Bortolucci, o 2.7, o processo 40.390, também um recurso eleitoral, lá de Chapada dos Guimarães também. Recorrente, no caso, Ministério Público Eleitoral,
e recorrido Jânio Agripino de Souza Neves. Com a palavra o relator. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público em fase de sentença proferida pelo 34º Tribunal Eleitoral, Chapados Guimarães, que julgou improcedente de impugnação e aprovou com ressalvas contas de campanha de Jânio Agripino de Souza Neves. O recorrente alegou que o candidato omitiu gasto com contador e advogado de supressão de contas, requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença do juízo ACO. É o relatório, senhor presidente. Por favor, senhor procurador. Está ratificado. Senhor presidente, em consonância com o parecer ministerial, concluindo que os gastos dispendidos com o pagamento de advogado e contador não se revestem da gravidade suficiente para a desaprovação das contas, eu estou negando o provimento ao recurso, mantendo a sentença que aprovou com ressalva as contas de Jânio Agripino de Souza Neves nas eleições de 2016. Reitero, em consonância com o parecer ministerial. Em consonância com o Ministério Público Eleitoral. Negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer. Doutor Bruno. 1.3 PJE 0601-375, prestação de contas, cargo deputado federal, eleição 2018. Requerente Valdir Adão Macagnam Júnior. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vinícius Fares, embarque de declaração oposto com pedido de efeito modificativo, oposto por Sidney de Souza, em face do acordo proferido por esta Corte, em 15/10/2019, que desaprovou as contas de campanha do embargante, bem como determinou a restituição dos valores ao Tesouro Nacional. Ele suscita aqui contradição nos embargos, porque a decisão teria sido contrária a outras proferidas por esta Corte, especificamente no que tange ao reconhecimento de preclusão de documentos. Suscita ainda a omissão quanto à incidência da lei das eleições, que diz que, no caso, as contas deveriam ser aprovadas com ressalvas. A douta Procuradoria absteve de contrarrazoar o recurso, senhor presidente. É o relatório. Então, não teve... tem um parecer aqui, né? Então, pelo menos está constando na minha. 1.3? 1.3? É que 1.3 é julgamento de contas. 060. Peraí, presidente. Então desculpa que eu me equivoquei. Fui eu que me equivoquei. Eu peço desculpa, Vossa Excelência. Prestação de contas. Eu fiz uma 1.3. Eu pedi o adiamento para hoje. Eu imaginei que fosse embargo de declaração. Eu pedi o adiamento na segunda. Eu tinha até conversado, mas acabou que foi tão corrido. Nós conversamos para pedir. Eu vou pedir. Na segunda, o advogado me pediu para retirar de pauta, porque o colega que faria a sustentação não estava, teve um problema particular. Ocorre que esse advogado ontem despachou comigo, levou uns memoriais, e eu preciso refletir sobre alguns pontos que estão naqueles memoriais. Por isso, eu gostaria... Breno, se eu adiar sem publicação, até quando que eu posso retornar? Então, eu peço para retirar de pauta, tá? Porque eu não consigo levar na sexta, pelo que eu conversei com... Então, eu vou pedir para retirar, presidente. Me perdoa aí, que eu li um relatório que era dos embargos. Vamos para os embargos, então, presidente, que aí a gente já está com o relatório pronto. Então, o 601.375 fica, então, retirado. Os embargos, certamente, é o PJE 0601-281, é isso? Isso mesmo, professor. Então tá, já fica então, no caso, o embargante é o Sidney de Souza, o doutor Bruno é o relator e tem a palavra. Então, ratifico o relatório. Já fora lido? E não houve... E não há parecer. Não há. Isso. Vou para o mérito. Então, ele diz que há contradição porque em outros julgados este tribunal não afastou a questão da preclusão quanto à juntada de prova intempestiva. Aquele trecho que eu li num dos primeiros julgamentos nossos é exatamente, primeiro, que não há contradição quanto a julgados diversos, né? Então, há contradição. Pode haver divergência jurisprudencial, mas não contradição. Então, não há contradição. Também a questão dele assentar que houve omissão, porque, no seu entender, a hipótese era de julgamento com ressalva e não de desprovimento. Não há omissão. O acordo não caminhou nesse sentido. Razão pela qual
e eu ressalto que não há contradição por divergência de acórdãos, e, além disso, neste julgado, o doutor Peleja, com a sapiência que ele é peculiar, ele fez a distinção entre o caso concreto e o caso paradigma suscitado pelo embargante. Desprovejo, senhor presidente. Está desprovendo, né? Algum voto contrário? O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos. Declaração nos termos do voto do doutor relator. Temos esse aqui. Desembargador Sebastião Barbosa, nós temos aqui o PJE 1.4, PJE 0601-068. Prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Requerente Gilson Pedro Pelicione. Vossa Excelência, relator. Com a palavra. Para aí. Cadê o voto aqui? O relator. Aí, relatório. Trata-se de prestação de contas apresentada por Gilson Pedro Pelicione, candidato ao cargo de deputado estadual do Partido Socialista Brasileiro, nas eleições de 2018. Consoante certidão inserida no ID 106-4922, não houve impugnação à prestação de contas sob exame. Após a realização de diligências, a unidade técnica de sodalício, por intermédio do parecer técnico conclusivo ID 267-5422, pugnou pela desaprovação das contas, uma vez que as irregularidades identificadas comprometeriam a sua confiabilidade. A adulta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas nos termos do artigo 77, inciso 2, da Resolução TSE 23.553, de 2017, conforme consta do ID 2738572. É o breve relatório. Procurador? Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, senhor presidente. Volta a palavra. O candidato Gilson Pedro Pelicione apresentou contas relativas à sua campanha ao cargo de deputado estadual, que, após serem submetidas à apreciação da unidade técnica dessa corte, restaram identificadas as seguintes impropriedades e irregularidades. A. Divergência na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos. B. Depósito em dinheiro / cheque na conta corrente número tal que declino aqui, agência também, Banco do Brasil, em desacordo com o artigo 22 da resolução do TSE já mencionada. Inicialmente, quanto à ocorrência descrita no item A, tem-se que, ao confrontar os dados constantes do extrato bancário da conta e agência que declino aqui do Banco do Brasil, com as informações constantes da prestação de contas, a auditoria técnica apurou a existência de débitos que envolvem um montante de R$ 6.490 e não estão comprovados ou registrados na prestação em análise. As divergências entre as informações formalizadas no feito e as que constam dos extratos são de natureza grave, pois impedem a efetiva fiscalização dos valores dispendidos pelo candidato, comprometendo a sua confiabilidade. Em relação ao exposto no item B, restou comprovado que o candidato recebeu doações financeiras de valores superiores a R$ 1.064,10 por meio de depósito bancário, quando somente poderia tê-lo feito por transferência eletrônica, conforme estabelece o parágrafo 2º, o parágrafo 1º do artigo 22 da resolução do TSE 23.553 de 2017. No caso, trata-se de 2 depósitos em cheque e em dinheiro, no montante de R$ 6.900, conforme relatado pela auditoria técnica, folhas 5 e D 2675422, parecer conclusivo. Como se diz, a norma contida no artigo 22, parágrafo 1º da resolução 23.553,
tem como finalidade criar mecanismos que possibilitem a aferição de origem dos recursos utilizados nas campanhas eleitorais para, deste modo, evitar ou prevenir práticas como lavagem de dinheiro e utilização de recursos de fonte vedada ou de origem clandestina, mediante doações realizadas pelo próprio candidato ou por doadores laranjas. Nesse ponto, vale ressaltar que, ao enfrentar questões similares à discutida nessa insurgência, esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a realização de doação mediante depósito diretamente na conta de campanha não impede a Justiça Eleitoral de exercer sua função fiscalizatória, desde que sejam apresentados documentos que não deixem qualquer margem de dúvida quanto à origem do recurso doado. No entanto, no caso em tela, embora conste no extrato bancário a identificação do doador mediante a indicação do CPF, não há qualquer comprovação acerca da origem do recurso, frustrando, deste modo, o objetivo da norma esculpida no artigo 22, parágrafo 1º da resolução multicitada do TCE. Acerca do tema é a jurisprudência que eu deixo fazer a leitura de Ulisses Rabaneda, e eu leio o que interessa no ponto. Depósito em espécie em que não há a demonstração clara de origem efetiva dos valores, dada a impossibilidade de rastreamento, inviabiliza a análise desse tribunal. Tem outros aqui que do mesmo teor, e continuo. Sendo assim, em se tratando de recebimento de recurso de origem não identificada, imperioso se faz a aplicação do artigo 22, parágrafo 3º da resolução do TCE 23.553, para determinar o recolhimento do valor de R$ 6.900 ao Tesouro Nacional. Por derradeiro, considerando que foram arrecadados R$ 25.643,26, chega-se à conclusão de que as irregularidades remanescentes no valor de R$ 13.390 representam o expressivo percentual de 52,21% dos recursos manejados, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em favor do candidato, ainda que não tenha havido a utilização do fundo de campanha e do fundo partidário. Posto isto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo desaprovadas as contas de campanha de Gilson Pedro Pelicione relativas às eleições gerais de 2018. Em consequência, determino o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 6.900, correspondente à utilização de doação recebida em desacordo com o artigo 22 da Resolução 23.553 e a arrecadação de recursos sem identificação de sua origem, referente ao item B desse voto, no prazo de 5 dias, após o trânsito em julgado dos termos do artigo 34, para segundo da multicitada resolução do TSE. É como voto, senhor presidente. Você está, então, desaprovando, né? Sim. Como vota... Eu passei para você. O doutor Luiz Bortolucci. Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Com o relator. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Doutor Bruno. Com o pai, senhor presidente. Doutor Jackson Coutinho. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do outro relator, em dissonância com o parecer ministerial. Temos um último aqui, que é a questão administrativa. É uma situação simples, é apenas para que nós possamos regulamentar essa questão do fornecimento de alimentação no dia das eleições para os mesários. Nós tínhamos já uma resolução anterior e ela ficou um pouco desatualizada. Ela precisa ser, então, complementada, porque nós estamos adotando em algumas situações aqueles pagamentos através de cartões, onde o próprio mesário tem lá um crédito e ele mesmo retira o valor e faz frente lá às suas despesas de alimentação, de forma que, para poder regulamentar isso aí, que a quem fará direito, quem terá condições de receber essa forma de benefício, ou aquelas situações onde será fornecimento in natura, né, da própria alimentação em si. Então, nós estamos traçando aquelas regras a quem
vai ser destinada às zonas eleitorais, à prestação de contas desses valores e tudo mais. Então, está sendo feito através de uma resolução que, na verdade, já é uma anterior, apenas sendo adaptada para essas situações novas aí da possibilidade de se pagar também pela via do cartão. Então, eu estou submetendo à apreciação dos senhores e, Dago, se tem alguma dúvida, se podemos considerar como aprovada. O tribunal, por unanimidade, aprovou o normativo que regulamenta o fornecimento de alimentação aos colaboradores convocados para as eleições, inclusive suplementares, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. É o resultado. Então, nada mais havendo, fica encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e desejando uma boa tarde.